Dale. Olá a todos! Hoje estou acompanhado dos meus colegas Olá! Diel e Alisson e vamos apresentar este artigo que tem como objetivo principal informar a todos que o lerem, contando toda a história por trás da inteligência artificial, falar sobre suas tecnologias e todo o método de programação que as compõe, visando assim explicar de maneira clara e sucinta para que facilite o entendimento do leitor sobre o assunto. Neste artigo também explicaremos todos os métodos de inserção, sendo eles o mercado de trabalho, mas mantendo a ênfase no objetivo principal, que é mostrar os benefícios que a inteligência artificial traz em questão ao auxílio à medicina. Agora vou passar a palavra para o meu colega Magdiel. Bom, olá a todos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa introdução, metodologia, um pouquinho da inteligência artificial e as suas tecnologias. Bom, um pouco sobre a nossa introdução. A inteligência artificial é desenvolvida a partir da ciência da computação. Ela contém alguns métodos de aprendizagem que buscam se assemelhar à concepção humana de percepção e resolução de problema. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Um pouco sobre a nossa metodologia. Trata-se do estudo bibliográfico. Buscamos delimitar artigos publicados no período entre 2016 e 2020, em bases de dados como Cielo, Google Acadêmico e alguns websites de caráter científico. Bom, agora começamos um pouco sobre nosso artigo. A inteligência artificial e suas tecnologias. A inteligência artificial, como eu já disse, é a tecnologia que busca a resolução de problemas seguindo os mesmos princípios da lógica humana. Ela contém alguns componentes que buscam substituir a concepção humana de percepção e resolução de problema. Dentre eles a gente pode citar o Machine Learning e o Deep Learning. Bom, o Machine Learning consiste em um algoritmo aprender com base em exemplos pré-fornecidos com algumas técnicas principais, que são elas: o aprendizado supervisionado, não supervisionado e o por reforço. O aprendizado supervisionado consiste em fornecer exemplos, apresentar a proposta, que seria o problema, e a resolução, onde o algoritmo, com base nos exemplos pré-fornecidos e a sua resolução, apenas memoriza e adquire conhecimento para eventuais problemas relacionados. Ele já tem uma linha de raciocínio, uma linha de protocolo para a resolução de tal problema. Já o aprendizado não supervisionado se trata de fornecer os dados sem a resolução de problema, apenas com a proposta de solução, e ao final o algoritmo irá ter associado em grupos onde dados com atributos semelhantes, na tentativa de solucionar o problema. Temos também o aprendizado por reforço, onde o algoritmo recebe os dados e formula hipóteses à medida que o algoritmo vai processando. Ele recebe o chamado reforço. Esse reforço seria um alerta, podendo ser uma penalidade ou acerto, com base em tentativas sequenciais. E ao final, o algoritmo irá, com base nesse reforço, vai assimilando, subentendendo que a cada caminho incorreto e a cada penalidade, ele precisa reformular uma nova hipótese a caminho da resolução para tal problema. E, indo contra os métodos acima, temos o Deep Learning, onde o que difere seria onde, a partir de equações e algoritmos pré-definidos, está situado o Machine Learning. Entretanto, o Deep Learning trata-se de um método de aprendizagem baseado no processamento em várias camadas, onde apenas com base de dados ele estabelece padrões e parâmetros, estabelece meios e protocolos de resolução de problema. Agora vou passar um pouquinho nossa palavra para nosso amigo Christian. O pensamento do que chamamos hoje de inteligência artificial parece algo tão atual, mas se deu início há muito tempo atrás. A inteligência artificial teve sua origem com pesquisas feitas por Alan Turing, o qual testou as suas máquinas com o intuito de avaliar e saber se era possível em uma conversa escrita, fazendo assim com que a máquina se passasse por um humano. Esse fato histórico ficou marcado como o teste de Turing e foi muito importante para a história da inteligência artificial. Anos depois, temos mais dois nomes, Herbert Simon e Allen Newell, que foram os revolucionários que criaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade de Carnegie Mellon. A inteligência artificial
começou a ser reconhecida por si mesma, formalizada como uma ciência, no ano de 1956, com a Conferência de Dartmouth, que tinha como missão de desenvolver máquinas inteligentes. Anos depois, após muitas análises e descobertas, a inteligência artificial deu outro salto muito importante na sua história, com a criação do primeiro chatbot, que é um programa que utiliza da inteligência artificial para assim efetuar a conversação entre humano e computador. Dado a este programa o nome de Elisa, com a função de realizar conversas de maneira automática, sem alguém operando-a, comandada por dados e códigos algorítmicos que eram baseados em algumas palavras-chave que imitavam uma psicóloga. E desde então, a inteligência artificial auxilia na criação de máquinas que desenvolveram soluções inovadoras, utilizando de linguagem de algoritmos e veio se aperfeiçoando surpreendentemente nos últimos tempos. Depois de tanto tempo que passou, temos hoje muito avanço e domínio da inteligência artificial. Já está quase que totalmente inserida na nossa era, sem ao menos perceber. Estamos utilizando a inteligência artificial e cada vez mais aprendendo com elas e sobre elas. Ela está inserida como um ajudante nas nossas tarefas do dia a dia, otimizando processos em sistemas de segurança, na rapidez e na automação, e também sendo inserida numa área muito importante, que é a da saúde. Não esquecendo de ressaltar algumas delas bastante conhecidas e que muitos de nós já estamos contextualizados na nossa rotina. Talvez já tenha ouvido falar da assistente pessoal da Apple, que foi fundada no ano de 2007 e que foi lhe dado o nome de Siri, com origem norueguesa, que significa bela mulher que leva você à vitória, que veio se desenvolvendo de maneira muito rápida e que hoje em dia basta ter um sistema iOS atualizado e chamá-la com o comando de Ei Siri e você será atendido. Agora falaremos um pouco sobre a inteligência artificial na parte da medicina. Inteligência artificial na medicina. O uso da inteligência artificial hoje em dia é um importante auxiliar nas diversas áreas de atuação da medicina, pois a mesma reduz a porcentagem de falhas humanas e também agiliza os processos e ajuda nos prognósticos, pois, citado anteriormente, com o uso do Deep Learning, podemos introduzir na memória da máquina alguns conteúdos didáticos sobre medicina. E com esses conteúdos didáticos na memória, basta apenas o médico introduzir os exames na máquina. Assim, ela analisa e faz uma devolutiva com o melhor tipo de tratamento para cada caso. O melhor não, todos os tipos de tratamento para cada caso. E ela também faz uma devolutiva de todos os efeitos colaterais para cada tipo de tratamento. E é nessa parte que entra o médico, pois cabe a ele escolher o melhor caminho, contendo menores danos à saúde do paciente. E um dos exemplos da eficiência da inteligência artificial é nas áreas de oncologia e doenças cardiovasculares, pois a partir da sua capacidade vasta de ler padrões, com os padrões obtidos por meio dos exames de radiografia, ela poderia reconhecer facilmente qualquer alteração no padrão e assim notificaria ao médico. E agora a gente vai desfazer um mito de que as máquinas substituiriam o trabalho humano. Isso não é verdade, pois como dito acima, ela seria só um auxiliar. Ali, como eu disse, ela daria o melhor tipo de tratamento, mas caberia ao médico escolher o melhor tratamento com menores danos à saúde do paciente. Então, se isso for acontecer algum dia, seria muito distante. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Alisson. Bom, dando continuidade ao trabalho, vou estar dando ênfase ao mercado de trabalho ligado à tecnologia e à inteligência artificial e também fazendo a conclusão do nosso artigo. Bom, citando primeiramente o mercado de trabalho ligado à tecnologia, podemos dar ênfase na seguinte questão. Em pleno século XXI ainda, muitas pessoas elas têm o senso comum ou pensamento
de senso comum de que a tecnologia em si ela vai estar abolindo todos os processos de aplicações que os especialistas hoje no mercado de trabalho eles fazem. Porém, a gente pode fazer uma breve análise de que a tecnologia em si, ela só existe por conta de nós humanos, que somos responsáveis por toda a sua aplicação, por todo o seu desenvolvimento e também pela evolução que hoje a gente tem. Então, quer dizer que a tecnologia em si, ela necessita de um profissional para que ela possa ser aplicada. Então, essa questão de pensamento no seguinte aspecto de que vai ser abolido totalmente a mão de obra humana é um mito. Dando ênfase também sobre os profissionais atuais hoje, a gente pode perceber que grande parte das empresas e também de meios produtivos, tanto industrial como comercial, necessita de demanda para pessoas qualificadas em saber e também especialistas que atuam no processo produtivo em questão de estar manuseando a tecnologia em si. Bom, agora dando ênfase à nossa conclusão do trabalho, toda a nossa pesquisa em si, ela se baseia na aplicação da tecnologia atrelado à inteligência artificial e sua inserção nas diversas aplicações na área da saúde, como na otimização de processos e agilidade nas demandas em que hoje o setor da saúde necessita. Então, podemos citar que a inteligência artificial ela não irá substituir as demandas que hoje temos com o trabalho humano, e sim auxiliar os especialistas e médicos na sua respectiva aplicação. Como, por exemplo, podemos citar algumas aplicações. São elas: tratamento de doenças, precisão em resultados de exames, associação de sintomas, recuperação de dados, no caso a parte de laudos dos pacientes e prontuários, e alertas sobre o quadro do paciente. Então são aplicações que elas visam otimizar os processos para eles ficarem mais eficazes e também não ficarem tão sujeitos a falhas humanas, pois tendo a inteligência artificial como uma auxiliadora que usa um banco de dados para estar fazendo prognósticos, é possível dizer que há muito menos probabilidade de acontecer erros humanos. Então, é tudo uma questão de processamento de dados em que o médico e a inteligência artificial, elas caminham junto para, assim, estar fazendo o melhor trabalho possível na recuperação e também na ajuda das ações mediante aos pacientes. Então, aqui finalizo o nosso trabalho e nossa apresentação e agradeço a atenção de todos. Obrigado.